De volta, sejam todos bem-vindos ao programa Ronda da Cidade. Nosso objetivo é continuar informando a essa comunidade tão grande como a cidade de Linhares e não apenas Rio Bananal e Soretama também. Fiquem ligados no programa. Aliás, produção, sejam todos bem-vindos. Eu estou ao vivo aí no Facebook, não é? Vamos estender isso para todo o estado do Espírito Santo. Então, todo o estado nos acompanha. Obrigado pelo carinho de vocês. Deixa eu mostrar aqui uma demanda que chegou do bairro Planalto, de uma escola do bairro Planalto, que a comunidade está pedindo socorro. Coloca no ar aí o que me chegou agora há pouco, lá do Planalto. Uma escola que está com alguns problemas a serem resolvidos. Eu chamo alguns problemas de problemas pontuais que podem ser resolvidos. Primeiro, a comunidade fala desse muro aí, ó. Eu estive nessa escola há algum tempo atrás e a produção, se puder me lembrar quando foi, se foi há 2 meses atrás, não sei, mas eu fui. E aí a comunidade me mostrou esse muro. Veja que ele tem 2 partes praticamente, e essas partes aí elas estão rachadas, ó. Existem algumas rachaduras e esse muro corre o risco de desabar. Pelo menos é o que diz a comunidade e alguns funcionários desta escola também. Muro podendo, olha só o rachado aí, ó, dá para perceber melhor. É um risco grande. Aí nessa foto tem um outro problema. O problema é exatamente o que? Esgoto. Então soma o muro rachado do jeito que está, e o esgoto correndo lá no meio do quintal, do terreno, onde as crianças brincam. Né? Não dá para deixar a criança brincando num lugar desse que está correndo ali o esgoto. Então, um morador muito preocupado manteve contato com o Ronda 99830-6060. E eu já quero agradecer esse morador, que disse o seguinte: não dá mais, dentro da coisa pública, da máquina pública, a gente ficar admitindo coisas assim. Isso aí está para ser resolvido. É necessário que se resolva. E o problema que eu vejo nessa história toda também já começou o ano letivo. Começa o ano letivo e aí os problemas. Eu não sou o mais esperto, não sou nem de longe pedreiro, eu não sou da construção, mas esse muro rachado desse jeito aí não pode vir abaixo? Será que não pode vir abaixo? Você que é entendido aí que está em casa, será que não tem esse risco não? Nesse muro aí, ó. É claro que o Ronda, ele já foi atrás de respostas daqueles que podem tomar providências. E é importante tomar providência antes que aconteça o pior. É o que está dizendo aqui o morador. Aí, a prefeitura já respondeu através da Secretaria de Educação, que está finalizando o processo de licitação para a reforma da escola. Porque essa escola me parece que tem outros problemas lá também, né? Não é só a história de muro. Então tem que fazer uma reforma na escola. Mas isso aí é muito pontual e urgente. Por isso que o morador mandou para nós. Então, estão finalizando, é a resposta da prefeitura, procedimento de licitação para a reforma da escola Caboclo Bernardo. Aí, quanto ao esgoto que aparece aí, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos já vai passar no local, né, para realizar esse serviço, já que tem o esgoto correndo aí. Então é urgente, a prefeitura também viu que é urgente, então ela já manda uma equipe para lá para resolver isso aí. Tá bom, moradores aí do bairro Planalto, aqueles que têm filhos praticando essa escola do bairro Planalto? Eu também concordo com vocês que não dá para ficar desse jeito aí. Mas a prefeitura já vai ter essa providência, não é isso? Já está tomando providências. É assim que nós começamos, atendendo a comunidade. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu vou mostrar umas armas daqui a pouco que foram apreendidas e essas armas poderiam estar indo para estados como Rio de Janeiro, estado também posso colocar na conta aí São Paulo e Espírito Santo. Mas houve uma operação e essas armas foram interceptadas antes do destino final. Mostra só um pouquinho dessas armas aí. Muitas armas, muitas munições. O estado do Espírito Santo, olha isso aí, ó. Olha isso aqui, feirão, hein?
O Estado do Espírito Santo está num alerta muito grande depois da intervenção do Rio de Janeiro. A ideia desse estado de atenção é evitar que armas desçam aqui para o Estado do Espírito Santo e o Espírito Santo seja abastecido. E aí a gente pensa que quais as localidades que seriam abastecidas por armas que poderiam ir para o Rio de Janeiro? Ah, não pode, Rio de Janeiro está sob intervenção. Então viria aqui para o Estado do Espírito Santo, para São Paulo. Aí a polícia foi lá e apreendeu. Olha a quantidade. Daqui a pouco eu vou mostrar mais. Essa imagem aí é pelo menos estarrecedora, mas alguém vende. A gente pergunta assim, como é que chega tanta arma em cidades como Linhares, Soretama? Como é que chegam tantas armas? Alguém vende, alguém traz. Ainda bem que tem operações nas estradas também e a polícia apreende. Teve mais homicídio registrado aqui na cidade de Linhares e foi no bairro Interlagos. Registro, o segundo em 3 dias. Olha a história desse caso aí, põe no ar. A polícia registrou 3 homicídios no bairro Interlagos no mês de fevereiro, que terminou ontem. A vítima da vez foi Carlos André Alves dos Santos, de 36 anos, morto com 5 tiros no braço, costas e tórax, fato registrado na noite passada. Quando a polícia chegou no local, a vítima já estava caída em frente à residência onde morava, já sem vida. Ao lado do corpo, havia uma moto Honda CB300 de cor preta que pertencia à vítima. Entre o que foi recolhido no local do crime estava um capacete, mochilas com roupas femininas, produtos de higiene e documento de uma mulher com iniciais SSC. No atendimento a esta ocorrência, a polícia disse que na casa onde a vítima morava havia sinais de arrombamento em uma báscula e em uma das portas da residência. A polícia afirmou que Carlos André morava há cerca de 30 dias com uma mulher que deixou o local logo após o crime. No bairro Interlagos, este é o segundo registro de homicídio em poucos dias. Na última segunda-feira, Ériton dos Santos Oliveira foi assassinado também a tiros numa das principais avenidas do bairro, a Vasco Fernandes Coutinho. Rapidamente, a polícia apreendeu uma menor e outras 3 pessoas. Kleberson Ferreira Maciel, de 21 anos, Jefferson da Silva Santos, de 21, e João Ricardo dos Anjos Almeida, de 32 anos. Eles moram no município da Serra e podem ter vindo a Linhares para um acerto de contas. A Polícia Militar comandou a operação, que resultou na prisão. Assim que eles informaram ao nosso Centro de Comando Operacional, que é o CCO, trouxeram detalhes de que os indivíduos, de que os homicidas fugiram em um Voyage de cor prata, dando aí as características do carro. Nós estávamos em deslocamento, percebemos que este Voyage estava à nossa frente. Quando este Voyage estacionou próximo ali ao Chapadão do 15, em direção a Bananal, nós efetuamos a abordagem e conseguimos lograr êxito de pegar um dos indivíduos ainda dentro do carro, tentando se esconder no banco de trás. O outro indivíduo correu e se escondeu dentro da casa da dona do bar. E o terceiro indivíduo, que foi pegado posteriormente, evadiu-se, ganhando a parte ali do mato, da macega, do matagal, efetuando disparos contra a nossa guarnição. Respondemos à altura para conter a injusta agressão e logramos êxito aí com um trabalho de equipe muito bem coordenado em pegar os 3 indivíduos e uma quarta pessoa, que foi uma menor de idade, que, segundo as informações, também teve participação na situação do homicídio. Agora, Cabo, me parece que eles não são daqui, não é isso? E eles confessaram aí o homicídio? Sim. Segundo o relato deles, dentro já do nosso compartimento de segurança, eles afirmaram ser da Serra, afirmaram também estar aqui no bairro Interlagos e comentaram conosco que estavam em Soretama também. Segundo algumas informações, esses mesmos indivíduos parece que têm participação no homicídio ocorrido naquela cidade. Então eles confessaram que foi eles então que mataram, né, na tarde de hoje, o Torradinho? Sim, eles tiveram participação junto com o terceiro, que foi alcançado já na praça 22 de agosto. Eles afirmaram ter participado do homicídio. Agora, Caveira, a polícia respondeu rápido,
e prender os meliantes, coisa aí, menos de uma hora, na realidade, né? Positivo. A Polícia Militar do 12º Batalhão, sob comando do nosso coronel, tem se esforçado para dar uma resposta à altura à nossa sociedade linharense. Gente, eu já vi o bairro Interlagos. Repete lá essas imagens desses homicídios aí. Eu já vi o bairro Interlagos ser considerado um dos mais violentos de Linhares há uma época atrás. Isso tinha acabado. Agora, em 3 dias, a gente está falando aqui de 2 homicídios com requinte de muita violência, que é a violência à bala. Volta a assustar moradores aí do bairro Interlagos. Eu sei que a audiência do Ronda é grande. Agora, o que precisa ficar claro é que a polícia está atenta. Foi o que ela mostrou no caso desse rapaz, que atende pelo apelido de Torrada, né? Torrada, que acabou sendo morto lá no bairro Interlagos. Vale a participação da sociedade também, que diz assim, ó, não aguento mais esse negócio de homicídio no bairro Interlagos, um dos maiores bairros do estado do Espírito Santo. Não é comum ver um bairro tão grande assim, com tantas pessoas trabalhadoras aí no meio disso. Sempre tem um joio no trigo, vem um de fora e acaba fazendo isso aí. Ó, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a história das armas e munições que foram apreendidas na Baixada Fluminense, não é? Vou mostrar mais armas e por que essa abordagem interessa ao estado do Espírito Santo. Eu vou trazer daqui a pouco. Fico muito feliz quando eu vejo a participação do morador de Linhares, de Soretama e de Rio Bananal. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. E todo mundo dizendo o seguinte, fala das armas, então coloca a imagem agora das armas e munições. E por que isso tem uma correlação? Correlação, entenderam aí, gente? Correlação com o estado do Espírito Santo. Eu vou explicar. Essas armas estavam vindo do Paraná, possivelmente do Paraguai, mas foram interceptadas pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná. E aí, a origem delas, né? Elas saíram do Paraná para o Rio de Janeiro, mas a primeira origem seria até do Paraguai. A polícia está investigando isso. Armas que foram apreendidas na Baixada Fluminense, já no Rio de Janeiro. Aí você pensa, Rio de Janeiro em intervenção. Acaso o dono dessa arma fugisse, qual seria o caminho mais prático para ele, hein? O que seria mais prático? Fugir para o estado de São Paulo, talvez? Mas um dos caminhos práticos seria o estado do Espírito Santo. Ainda há investigações sobre essa arma. Existem possibilidades da polícia nas investigações, isso acaba ficando um pouco mais evidente, que essas armas também poderiam abastecer o estado do Espírito Santo. São muitas armas, muitas munições, cerca de 40 mil munições, não é? Cerca de 40 mil munições que estavam exatamente assim. E aí, como eu disse, se tem arma, alguém vende. Alguém vende. Isso não aparece num passe de mágica, não. E nós já vemos armas pesadas como essas aí em vários lugares, não apenas no Rio de Janeiro, mas aqui no estado do Espírito Santo também. Aí, nós falamos aqui sobre algumas pessoas que disseram, olha, o governo do estado está exagerando, não chegam armas assim no Espírito Santo. Está vendo como nós tínhamos razão em dizer que essa era uma afirmação inocente? Seria inocente, numa intervenção do Rio de Janeiro, a gente pensar que essas armas não podem vir para cá, migrar para cá. Por que não? Então, vale o estado de atenção. Ele ainda continua nas fronteiras do estado do Espírito Santo. Tem razão o governo do estado em deslocar homens, drone, helicópteros, tudo isso nas nossas fronteiras para fazer uma vigilância concentrada. Mesmo assim, ainda acaba chegando. Os caras fazem umas mágicas que eu não entendo e que ainda acabam chegando, não é isso? Mas tem que ter atenção, sim. Vamos até São Mateus, porque teve um homicídio que ganhou grande repercussão no estado. Antes disso, eu vou chamar João Batista, que já aparece na minha tela. Alguém disse o seguinte, não, mas tem veículo de comunicação que aborda o que a pessoa faz. O travesti fulano, o fulano. Não, gente. Aqui no Ronda vale o homicídio, né? Vale o fato que aconteceu. Não é que a gente vai pegar a opção sexual de uma pessoa e vai dizer que
a pessoa, o travesti fulano, foi assassinado, não. Né? Nós vamos pegar o fato, é a pessoa. Então, o João Batista vai relatar isso. O nome que aparece na identidade desse rapaz é Renato, né? O prenome é Renato. E vale dizer que ele foi vítima de violência. Então, pouco importa a opção sexual. Não é isso. É o fato. O fato é o homicídio. E é isso que nós vamos tratar. Aconteceu nessa semana e a polícia está no caso. João Batista ouviu amigos desse rapaz, de prenome Renato, e que era um cabeleireiro. Ele trabalhava num salão de beleza. A população de São Mateus, amedrontada, quer saber o que de fato aconteceu. Então vamos lá. João Batista, me conta. O cabeleireiro Renato Araújo, de 28 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira, aqui neste local, às margens da BR-101 Norte, que corta o município de São Mateus. Segundo informações de populares, haviam várias pessoas aqui quando o criminoso passou em um veículo não identificado e efetuou vários disparos que atingiram a vítima. Segundo testemunhas, todos conseguiram correr, mas Pete ficou parada e foi atingida por 10 disparos de arma de fogo, calibre não mencionado na ocorrência. De acordo com o delegado da homicídios, Dr. José Eustáquio, que não quis gravar entrevista, testemunhas serão ouvidas hoje, mas informações preliminares é que o autor do crime teria sido alguém vítima de roubo e teria passado para se vingar. Outras linhas também estão sendo investigadas. Renato trabalhava neste salão, no centro de São Mateus. Pete não tinha inimigos, não era usuária de drogas. Pelo menos, essas são as informações de amigos que conviviam com ela. A convivência era a melhor possível, era uma pessoa amável, doce, ela era tranquila, calma demais da conta, entendeu? Muito calma, uma pessoa que não tinha maldades, vícios, não tinha nenhum, entendeu? Muito tranquila, muito mesmo. Pete vinha diminuindo o número de programas com medo de assaltos e roubos frequentes que acontecem no local. Ela estava desistindo porque ela via que ali estava tendo muito assalto, muita confusão, muito tumulto. Ela estava desistindo, ela estava prevendo que ia acontecer alguma coisa com alguém ali. E infelizmente aconteceu com ela, sem dever, porque ela, infelizmente, ela morreu de graça. A Pete era usuária? Não, ela não bebia, ela não fumava, ela não usava droga, ela era nada dessas coisas ela fazia uso. Nada. Ela era muito tranquila na dela, ela não gostava de nada. Nós estamos sem chão, que nós não temos ideia que pode ter acontecido. Nós cremos que pode ter acontecido de eles ir atrás de outra pessoa e ela ter sido o alvo. Ontem ela trabalhou normalmente? Normalmente, ela saiu daqui ia dar 6 horas da tarde, entendeu? Normal, tranquila com a gente, atendeu os clientes dela e foi para casa, entendeu? E deu 8 e pouco da noite, recebemos a notícia do que tinha acontecido com ela. É o que repito que eu vou falar. Não era para ela, era para outras pessoas, entendeu? Ela não tinha rixa com ninguém? Não, ela não tinha inimizade com ninguém. Ela era tranquila, ela não criava atrito com ninguém, confusão com ninguém. Vou dizer melhor, ela não se falava em inimigos. Ela não tinha inimigos, ela não comentava nem nada. Ela era da paz. Ela sempre foi muito serena, muito mansa, sempre amiga, calma, pacífica, de voz mansa, voz baixa, nunca foi de brigar com ninguém, causar escândalos. A gente era uma pessoa inexplicável. Vocês foram surpreendidos então com essa notícia? Muito, sem sombra de dúvida. Foi uma surpresa mesmo. Ninguém tem ideia do que possa ter acontecido? A gente não passa milhões de coisas na cabeça, as pessoas especulam muito, mas a gente não tem um motivo plausível para dizer que foi aquilo ou deixou de ser, porque pela pessoa que ela é, pelo caráter que ela é, a gente não encontra motivos nenhum para fazer isso com ela. Esse é o 12º homicídio do ano em São Mateus. E pensar que só aqui em Linhares, no mês de fevereiro, foram 8 casos registrados. Tem que investigar com os rigores da lei, não é? Independente de ser o que escolheu ser, não é? A gente não entra nesse mérito. É um ser humano que foi assassinado com requintes de crueldade. Tem que aplicar os rigores da lei, sim.
Ó, daqui a pouco de volta, eu vou dar o giro pelo estado do Espírito Santo. Volto já. Vamos girar pelo estado do Espírito Santo? Agora eu quero falar sobre a operação Lama Cirúrgica, viu, produção? Lama Cirúrgica. É inacreditável que muitos profissionais da saúde que deveriam primar pela boa saúde estavam utilizando seringas e outros produtos utilizados nesse setor que deveriam ser descartáveis. Mas tem seringa que foi utilizada mais de 10 vezes. Os caras não estavam nem aí para a saúde de ninguém. Mas tem mais gente presa e eu quero saber dessas informações. Põe no ar. Segundo o Nuroc, Rodrigo Souza Soares era o mentor de um grupo em um aplicativo de mensagens onde o esquema de reutilização de materiais hospitalares descartáveis era planejado. O Dr. Rodrigo ele realizava atividade decisória dentro do grupo. Então, alguns conteúdos que foram coletados na primeira operação, mediante autorização judicial de busca e apreensão, foram submetidos à análise e nesses conteúdos a gente tinha conversa por exemplo, de aplicativo de mensagem instantânea, onde se combinavam reuniões, onde se marcavam encontros, onde se falava de recebimento de valores, onde, em linhas gerais, se caracterizava que ele exercia atividade de direção desse grupo. Além disso, as investigações apontaram que ele também era sócio da empresa Golden Hospitalar. Já Marcos Robson de Cássia Alves também era beneficiário do esquema. Os dois realizavam cirurgias utilizando os materiais reprocessados. Na verdade, o Rodrigo participava diretamente da atividade. Ele participava diretamente da empresa. Em relação ao Marcos, havia menção de pagamento de percentuais a ele e informações nesse sentido, que formaram um convencimento indiciário, né? Claro, isso ele vai ter o direito de se defender, de alegar a sua versão dos fatos, mas que ele recebia por isso. O delegado Rafael Ramos comentou ainda a declaração de um dos advogados da defesa dos médicos presos hoje. Ele disse que, apesar da colaboração nas investigações, tanto Rodrigo Souza Soares quanto Marcos Robson de Cássia Alves omitiram informações à polícia. Esse conceito de colaboração é um conceito subjetivo, pessoal do advogado. Eu acredito que o advogado esteja falando a verdade. Ele só não deve ter a quantidade de informações que a investigação tem. O advogado baseia a percepção dele na versão que o cliente lhe conta para que ele trabalhe, ele opere no processo e na defesa dele. Já o Nuroc não tem só a versão do médico, que aliás não disse nada. Nós temos provas coletadas em busca e apreensão, temos uma série de informações de diversas naturezas que estão sendo ofertadas ao advogado para que as conheça e possa formular sua tese de defesa. O Nuroc apura ainda a participação de hospitais privados nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. O delegado afirmou ainda que a polícia segue investigando a participação de outros envolvidos no esquema, além de apurar as possíveis vítimas. Uma investigação de segmento. Nessa primeira fase a gente buscou esgotar as informações que esclareciam a estrutura social, mas ainda falta a gente percorrer alguns caminhos, né? Quem se correlacionava de uma forma indireta com essa empresa, quem foi vítima dessa empresa, enfim, coisas nesse sentido vocês podem imaginar que nós vamos buscar. Eu acredito que tenha mais caroço nesse angu. Gente, vamos saber de uma carreta roubada agora em Colatina. Eu tenho reportagem de lá? Se tiver, põe no ar. A carreta foi vista ontem à noite passando pelo bairro Luiz Iglesias, em Colatina, indo em direção à estrada que vai para o distrito de Itapina. Após denúncia anônima, policiais militares alcançaram o veículo e, após verificação, constataram que o veículo, placas GLN 8220, tinha restrição de roubo em Minas Gerais. 4 ocupantes: Franklin Santos Barbosa, que dirigiu o veículo, Antônio Aécio da Silva, José Carlos Alves da Silva e Adriano das Dores Bordani, foram encaminhados junto com a carreta para a delegacia de polícia do município para averiguações. Eles alegaram que trabalham para o dono de um parque de diversões e que também se diz proprietário do veículo e apenas fazem transporte, que não tinham conhecimento de que a carreta era roubada. Me engana que eu gosto.
O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã, tchau, tchau.